Programação do Flamengo para jogo contra o Resende também. Vamos estar falando da provável escalação do time. Vitor Pereira, que levará um mistão de reservas e jovens do sub-20. E esse jogo aí, né, é de suma importância aí, né, para jogadores mostrarem que tem disposição para estar no time titular do Vitor Pereira. E o Flamengo, que defende uma invencibilidade de uma década contra o Resende, também vamos estar falando de mercado da bola, que agitou demais as notícias do Flamengo nesses últimos dias dessa semana. E também final da Recopa Sul-Americana, que já bate a porta aí com o jogo nesta próxima terça-feira em Quito, contra o Independente Del Valle. E a Conmebol que divulgou a arbitragem para essa partida com um árbitro muito conhecido da torcida do Flamengo. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado aí, né? Sobre a notícia do nosso Mengão queridão. Tem um botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Então vamos lá, né? Porque a programação do Flamengo para o jogo contra o Resende neste sábado aí, né? Será no Raulino de Oliveira aí, né? E o Vitor Pereira, que usará um mistão de reservas com jovens do sub-20 aí, né? Deu treino ao time principal que ficou no Rio de Janeiro, focado no primeiro jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, viajou para a Volta Redonda logo após o treino desta manhã no Ninho do Urubu, né? E dará a pré-eleição aí, né? Às 1h45, ainda no hotel, e a delegação do Flamengo, que seguirá para o Raulino de Oliveira a partir das 2h45 para jogo contra o Resende. Lembrando que essa partida aí é um jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2023. Lembrando que o Flamengo já soma 17 pontos e é o líder do Campeonato Carioca aí, né, com essa pontuação, e com esse jogo, o Flamengo que carimbará a vaga nas fases preliminares aí, né, com essa vitória aí contra o Resende na tarde deste sábado aí, né, em Volta Redonda. E vamos estar falando aí, né, do time que o Vitor Pereira levará, né, que é um mistão de reservas e jovens do sub-20 contra o Resende, né, lembrando que o time principal ficou no Rio de Janeiro, focado no jogo contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, e com os relacionados para essa partida diante do Resende, sendo os jogadores André, Cleiton, Daniel Salles, Diegão, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Hugo Souza, Igor Jesus, Jean Carlos, Cauã, Lohan, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França e Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Pedro Inácio, Peterson, Rodrigo Caio, Rian Lucas, Luca, o Ayrton e o Wesley aí, né? O Flamengo terá a provável escalação aí, né, para o confronto desta tarde aí contra o Resende, com Matheus Cunha no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga formada por Pablo e Rodrigo Caio. Lateral, o Wesley, ele mesmo, é o lateral direito, mas hoje atuará na esquerda, lembrando que o Flamengo não tem laterais à disposição para esse jogo aí, né, que o jovem da base sofreu uma lesão, também o Felipe Luiz também está lesionado, e só temos aí, né, o Ayrton Lucas para a posição, ele que foi poupado para jogo contra o Independente Del Valle aí, né, na próxima terça-feira. E na volância teremos Eric Pulgar e Igor Jesus. Vamos ficar de olho nesse jovem Igor Jesus aí, né? Que a gente pode ter a solução dos nossos problemas dentro de casa, e espero uma boa atuação do nosso jovem da categoria de base. E também Matheus França, Marinho, Cebolinha e Mateusão formando a dupla de ataque. Esse é o provável time aí, né, que o nosso técnico Vitor Pereira levará a campo diante da equipe do Resende daqui a pouco às 4 horas da tarde no Raulino de Oliveira. E com essa escalação aí, né, os jogadores reservas têm oportunidade única de mostrarem serviço aí, né, para estar à disposição do técnico Vitor Pereira, né? Esse jogo contra o Resende é uma grande chance para os reservas fazerem uma boa atuação e chamar a atenção do nosso técnico Vitor Pereira aí, né? Um desses é o nosso zagueiro Rodrigo Caio, que está voltando de longo período de contusão e vai voltar a ser titular. Ele foi titular contra o Bangu e volta a ser titular agora contra o Resende. E também o jovem Mateuzinho, Eric Pulgar, Everton Cebolinha e Marinho, que precisam encarar essa partida aí contra o Resende ainda como muito importante, a fim de dar a volta por cima no Flamengo, galera. Pô, a gente sabe que os jogadores ainda estão muito abaixo ainda do que a gente vê eles atuando em outros clubes, que é o caso do Marinho, Everton Cebolinha, que ainda não mostraram o que veio, Eric Pulgar também, que briga por posição com o Gerson, que não veio com não tá na expectativa que a gente aguardava. Então, né, é um jogo aí, né, para os reservas aí, né, mostrarem serviço e chamar a atenção do técnico Vitor Pereira aí, né, no time titular para as próximas partidas. Lembrando, como eu falei, Flamengo que defenderá uma invencibilidade de quase uma década contra o Resende, né? Lembrando que a última vez que o Flamengo perdeu para o Clube Alvinegro foi no Campeonato Carioca de 2013, Flamengo que perdeu por 3-2, né, da equipe aí, né, e todos esses jogos aí, né, foram pelo Campeonato Carioca. Então, né, o Flamengo aí defendendo uma invencibilidade aí de quase uma década contra o Resende, entrará em campo. E lembrando que o Resende
é o pior time do campeonato carioca. Ele tem apenas 20% de aproveitamento, somente uma vitória nessas 8 rodadas desses 8 jogos que disputou aí, né? Que foi contra o Boa Vista por 2-1, né? Então, né, Flamengo aí, que além de entrar em campo de reserva e querendo mostrar serviço, tá pegando a equipe de baixa qualidade, um aproveitamento aí, né, bem baixo aí, né, de 20%, então é a chance deles têm para mostrar serviço. Vamos estar trocando de assunto aqui, né, e falar de mercado da bola, porque ontem foi noticiado que o Flamengo preparou proposta para estar tirando o volante Alan do Atlético Mineiro, né, mas lembrando aí, né, que lá eles têm o diretor de futebol aí, né, que já foi funcionário do Flamengo, Rodrigo Caetano, que já negou negociar o atleta com qualquer clube do futebol brasileiro, e ele que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025, e pelo Transfermarkt, o valor de mercado do atleta aí, né, está na casa dos 6,5 milhões de euros, aí, né, na casa dos 35 milhões de reais na cotação atual. Né? O Flamengo que tem uma carência nessa posição aí de volante, né, ficou de olho no jovem Alan do Atlético Mineiro e também tentou a contratação do jovem Andrei aí, né, que foi vendido ao Chelsea, que jogador revelado pelo Vasco aí, né, vendido ao Chelsea na casa dos 15 milhões de euros. Como ele teve um problema para conseguir o visto de trabalho para estar atuando na Premier League, né, o time inglês viu como uma boa oportunidade de estar emprestando o jogador para clubes que irão disputar a Libertadores em 2023. Né? E o Flamengo, que já foi interessado quando ele estava no fim do contrato aí com o Vasco da Gama para contratar o jogador, né? Mas alguma coisa entre cavaleiros não ocasionou, e o jogador que é muito identificado aí com o Vasco da Gama, né, ao saber da sondagem do Flamengo para sua contratação de empréstimo, negou vir ao Rio de Janeiro jogar pelo Flamengo, colocando a sua identidade com o clube Vasco da Gama aí, né, em questão. Então, né, o Flamengo, que é um dos outros, o Palmeiras, que é um dos outros interessados na contratação do jovem, do Chelsea aí, né, saiu na frente aí, né, e deve ser o novo clube aí, né, que será emprestado aí, né, com cláusula, até agosto de 2023, né, o Chelsea pode estar pedindo a liberação do jogador para retornar ao clube inglês. Lembrando que ele precisa de pontos para ter o visto de trabalho para jogar na Premier League, né? E a Libertadores é uma competição que soma muitos pontos aí, né, para os jogadores estar atuando na Premier League da Inglaterra. Então tá aí, né, Flamengo que não conseguiu esses dois, não vai conseguir esses dois volantes aí, né, tentando. E um outro volante aí que é do Flamengo, mas está emprestado ao Guarani, né, pode estar se dirigindo ao Internacional de Porto Alegre, e o Flamengo está lucrando ainda com essa transferência. Trata-se do volante aí, né, Richard Rios, né, o Flamengo que é detentor de 20% dos direitos do volante aí, né, e pode lucrar com possível venda do atleta. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Internacional demonstrou-se interessado no jogador, né, e procurou o Guarani para abrir as negociações aí, né, o colombiano que tem contrato com o clube de Campinas até dezembro de 2023, né, final do ano, e os representantes do atleta confirmaram o contato do time gaúcho. O Flamengo, que é detentor de 25% dos direitos do colombiano, pode embolsar quantia caso a transação ocorra aí, né? Então, o Flamengo ainda que estipulou um valor de 15 milhões para que o atleta fosse liberado. Caso interesse, pague o valor, né, do colombiano, se tomará a maior venda do clube do interior aí, né? Então vamos ficar de olho nessa negociação, que o Flamengo pode estar embolsando um dinheiro. Agora, trocando de assunto aí, vamos estar falando da Recopa Sul-Americana aí, né? Final, jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, que já bate a porta aí, né, do Flamengo. Jogo esse na próxima terça-feira, dia 21, né? Feriado de carnaval aqui no Rio de Janeiro. E já foi definido qual será a emissora aí, né, que transmitirá a partida, e os narradores aí, né, de Flamengo, de Independente Del Valle e Flamengo no jogo de ida aí, né? A informação que foi divulgada aí nesta sexta-feira aí, né? Paulo Andrade, o atual narrador principal da ESPN Brasil, que narra também a Premier League aí, né? Que é o principal produto da emissora, considerado por muitos um dos melhores narradores do futebol do país, ele narrará o jogo de ida da Recopa Sul-Americana aí, né? Ele que voltará à transmissão de uma partida do Flamengo aí, né? Ele que narrou a final da Libertadores 2022, na ocasião aí, né, que o canal não teve exclusividade, também foi transmitido pelo SBT, né, e a ESPN aí, né, pegou a transmissão oficial de Flamengo Independente Del Valle aí, né, que vai disputar aí nessa batalha aí na próxima terça-feira, dia 21, às 21 horas, no estádio Banco Guayaquil, casa dos equatorianos aí, né, e também vamos estar falando da arbitragem, porque a Conmebol já definiu, né, nesta última sexta-feira, a equipe de arbitragem que irá
apitar e comandar esse duelo aí, né, jogo de ida da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independente Del Valle, no estádio Banco Guayaquil, e o chileno Piero Maza comandará aí, né, a partida apitando, será o juiz de campo aí, né, do confronto, auxiliado por José Retamal e Cláudio Uratia, também do Chile. E do mesmo país, né, terá o VAR, né, que é o Juan Lara, que comandará o árbitro de vídeo da partida. Lembrando que esse árbitro aí, o Piero Maza, já participou de diversos jogos do Flamengo aí, né? Ele que apitou jogos do Flamengo na fase de grupos do histórico ano de 2019 e também esteve na final. Logo depois apitou a Recopa de 2020 contra o próprio Independente Del Valle e na final da Libertadores de 2022 também esteve no quadro de arbitragem ainda. Então o Flamengo tendo ainda um quadro de arbitragem com o árbitro, o Piero Maza, já velho conhecido aí, né, do time do Flamengo, e comandará aí, né, o quadro da arbitragem nesse jogo contra o Independente Del Valle. Então te convido aí, né, a curtir, se inscrever aqui no canal Jorginho Só Flamengo. Também te convido a participar do nosso pré-jogo aqui entre Flamengo e Resende, começando às 3h30 da tarde aí, né, e também acompanhar a partida de forma online aqui no canal. Vamos estar analisando todo o primeiro tempo desse jogo aí, né? E também, logo após o pós-jogo aqui, né? Vamos estar debatendo tudo que rolou entre essa partida aí, né? E trazer mais informações quanto ao Flamengo aí, né? Sobre a próxima partida aí, né? Viagem para Quito, onde disputará o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Tamo junto, nação. Valeu. Fui.